Uma das minhas características mais fortes é que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Apesar do meio em que eu cresci, onde a escassez era muito grande, eu sempre me via vivendo coisas que as pessoas ao meu redor nunca tinham vivido ou nem sequer sonhavam em viver. E justamente por estar inserida nesse ambiente, eu acabei sendo moldada com uma mentalidade de escassez muito forte, onde os sonhos eram apenas sonhos e não havia possibilidade de se tornarem realidade. Ou de que um dia aquilo sim poderia acontecer, mas quem sabe em um futuro muito distante, né? Sempre com aquela vibração de impossibilidade. E por conviver com isso, por só conhecer isso, eu consequentemente comecei a acreditar nisso e a partir disso se instalou em mim uma mentalidade muito medíocre, onde eu achava que não valia a pena se esforçar por nada, já que nunca nada ia ser como eu gostaria. E por ser uma programação inconsciente, isso se instalou e reverberou por todas as áreas da minha vida até os meus 20 anos, que foi quando eu tive meu despertar da consciência. Mas até lá, tudo que eu fazia era com o mínimo de esforço possível. Eu até arrumava o meu ambiente, mas eu sempre deixava pela metade ou só escondia a bagunça. Eu até queria ter uma alimentação mais saudável, mas dava muito mais trabalho do que só abrir um pacote, então eu deixava quieto. Eu até queria ter um corpo mais bonito, mas era muito difícil, então melhor não. E em relação às minhas obrigações, eu procrastinava até o último minuto e quando chegava a hora de fazer, eu fazia de qualquer jeito. Ou seja, eu era uma pessoa desleixada e preguiçosa, o que fazia de mim uma pessoa medíocre. Eu não tinha rotina, ficava o dia inteiro de rede social em rede social. Eu não tinha intencionalidade nenhuma em nada do que eu fazia. Eu tinha o físico, o mental e o espiritual extremamente fracos. Então qualquer coisa que me acontecia, eu me sentia absurdamente abalada. Eu era a típica pessoa que era vítima da vida, sabe? Aquela pessoa que reclama de tudo, mas que não faz nada pra mudar. Essa é uma característica muito forte de pessoas preguiçosas. Eu vou entrar nesse ponto mais à frente, mas antes eu quero falar um pouco sobre o que é a preguiça e como que ela afeta a sua vida. A preguiça é aquela sensação de que tem algo te prendendo no conforto. Ah, mas eu não vou levantar às 6 horas da manhã porque tá tão frio lá fora, mas a minha cama tá tão quentinha. Ah, já que eu trabalho em casa, eu vou trabalhar de pijama mesmo, é muito mais confortável. Ninguém vai me ver mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, só querer viver no conforto é falta de maturidade. E esse algo que te prende no conforto é você mesmo, é a sua mente. Você se identifica tanto com a sua mente que quando ela manda você fazer alguma coisa, você só vai lá e faz, sem nem questionar se aquilo é bom ou não pra você. E eu sei que pode parecer estranho pra quem nunca ouviu falar nada desse tipo, mas você não é a sua mente. A sua mente é uma coisa, a sua alma é outra coisa e o seu corpo é outra coisa. E essas três coisas estão integradas no que a gente chama de ser humano. E quando você toma consciência disso, que você tem uma consciência que é separada da sua mente e que você pode ter o controle sobre a sua mente em vez dela ter o controle sobre você, a coisa muda de figura. O crescimento pessoal está justamente no desconforto. E para você superar esse desconforto, você precisa se desvencilhar da sua mente. Começar a prestar atenção no que ela fala para você e a partir disso questionar se aquilo é verdade ou não. Esse é o primeiro passo para você deixar de ser uma pessoa preguiçosa e se tornar uma pessoa ativa, que toma as próprias decisões e faz as coisas acontecerem. E só para deixar claro, ter preguiça é diferente de ter momentos de descanso. A preguiça é a falta de vontade ou desânimo em fazer algo. Já o descanso é o alívio do desgaste mental e físico que você teve depois de já ter feito alguma coisa. Como eu falei anteriormente, quem é preguiçoso geralmente reclama muito da vida e se faz muito de vítima, querendo sempre que alguém resolva os problemas dele. Geralmente são pessoas que estão sempre com energia baixa, se sentindo frustradas e infelizes, mas elas não percebem que são elas mesmas as causadoras disso. Elas sempre querem o melhor, contanto que seja fácil e não dê trabalho nenhum. Em níveis mais profundos, é aquela pessoa que assiste o sucesso dos outros deitado no sofá. É aquela pessoa interesseira que se torna um fardo para os outros, pois ela sempre quer ser servida e colher resultados frutíferos sem fazer por merecer. O preguiçoso tá sempre naquela camada rasa e superficial de tudo, e quando por acaso ele precisa se aprofundar em alguma coisa, ou algo fora da zona de conforto dele se torna uma obrigação, viver se torna um fardo. A preguiça anda junto com a mediocridade e ela é altamente contagiosa, ela vai se alastrando por todas as áreas da sua vida. E é por isso que quem se entrega pra preguiça não tem muito a oferecer pro mundo, porque são pessoas que vivem em uma realidade moldada por hábitos destrutivos. E eu não falo isso com a intenção de apontar o dedo pra ninguém, tá? Eu falo isso porque eu vivi isso. E como que eu deixei, né, afinal, de ser essa pessoa desleixada, preguiçosa e completamente desacreditada da vida? Primeiro de tudo, eu entendi que Deus não coloca nada de grandioso
valioso na mão de pessoas preguiçosas. E eu só entendi isso depois de ter quebrado muito a minha cara vivendo da maneira que eu vivia e depois de eu ter decidido que iria mudar a minha realidade. Então eu posso afirmar aqui com muita convicção pra vocês: a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal me salvaram da preguiça e do desleixo. E eu não vou entrar muito nesse ponto da espiritualidade em si, porque isso vai de cada um, né? Mas hoje eu vejo que um dos principais causadores da minha preguiça era o vazio que eu sentia por estar em desconexão com Deus. E esse vazio refletia muito na forma como eu levava a minha vida, porque eu não via sentido na vida. E como que eu vou me dedicar a algo que eu não vejo sentido? Então, perceber isso foi o primeiro grande impulso que eu tive para melhorar como pessoa, porque eu mergulhei nos estudos sobre espiritualidade e, consequentemente, também nos estudos sobre desenvolvimento pessoal. E a partir disso, eu comecei a mudar o meu mindset, os meus hábitos, a minha rotina, o meu ambiente. E tudo isso me levou para o autoconhecimento, que foi quando eu comecei a descobrir as crenças que eu tinha, os traumas que eu tinha, como que tudo isso refletia na minha vida e, principalmente, como que eu poderia mudar essa situação. E é incrível como, quando você dá o passo, o universo coloca o chão, porque a partir do momento que eu decidi que iria mudar a minha vida, eu fui começando a acessar os conhecimentos que eu precisava para que aquela mudança fosse possível. Então, entender quais crenças que você tem ao seu respeito, quais são os seus sabotadores, quais são os seus gatilhos, se é uma pessoa, se é uma situação, se é um ambiente, se é um trauma, se é um hábito, tudo isso é extremamente importante. Não só para você deixar a preguiça e a procrastinação de lado, mas para você destravar qualquer coisa na sua vida, para você evoluir como ser humano. Você precisa se questionar: por que eu ajo dessa forma? Por que a minha vida está desse jeito? E até mesmo se questionar se a forma como você leva a sua vida faz sentido para você, porque às vezes você tá tão no automático, só ali reproduzindo padrões, que você nem percebe que tem alguma coisa de errado, mas tem. Se você está com alguma insatisfação na sua vida e mesmo assim não está disposto a fazer nada para mudar, se para você é mais difícil tomar uma atitude do que permanecer onde você está, é porque no fundo você quer e merece estar nesse lugar. Agora, se você está insatisfeito, mas também está disposto a mudar, mas não sabe por onde começar, comece mudando a sua autoimagem. E o que é a autoimagem? A autoimagem é a forma como você se enxerga, externamente sim, mas principalmente internamente. Além do nosso reflexo no espelho, nós também temos uma visão mental e espiritual de nós mesmos. E é essa imagem que guia a nossa vida. Por isso que no processo de mudança de hábitos, e a preguiça e o desleixo são hábitos, é tão importante essa questão de investigação de crenças e de hábitos, porque todas essas coisas estão implantadas no nosso subconsciente. 95% das coisas que a gente vive são reflexos do que está no nosso inconsciente. Então é realmente como se a gente tivesse controle de apenas 5% da nossa vida. É por isso que, conscientemente falando, você quer deixar de ser preguiçoso, mas alguma coisa lá no seu subconsciente impede que você deixe de ser. E como ele é muito mais forte do que o consciente, ele vence. Isso afeta não só a sua personalidade, mas também a sua capacidade de realização e conquista. Quando eu falo que o externo é um reflexo do interno, é exatamente sobre isso que eu tô falando. Não tem como você mudar os seus resultados externos sem mudar o seu mundo interno. E com base nisso, eu quero te propor o seguinte exercício. Observa a forma que você se trata. Se olha no espelho, pode até ser agora, e observa a opinião que você tem sobre você mesmo. E leva essa percepção para um lugar de autorresponsabilidade. Então, se você tá se sentindo mal com a sua aparência, lembra que é você o responsável por mudar essa situação. Feito isso, eu quero que você observe também os pensamentos que você tem sobre você mesmo. Vamos supor que você tá se olhando no espelho e aí no mesmo momento você pensa: nossa, como eu sou feia. Você pode acreditar nesse pensamento e seguir validando isso na sua vida, deixando de se cuidar, gerando desleixo e consequentemente procrastinação. Ou você pode se questionar: quem disse que isso é verdade? Ah, foi uma menina lá na 7ª série que falou que eu era feia e eu acreditei. Percebe que isso é uma crença e que ela reflete na sua vida? Porque se você se acha feia, você não se cuida. Se você não se cuida, você não se sente confiante. Se você não se sente confiante, você procrastina os seus sonhos, porque você não acredita que merece ver outra realidade. Eu tenho muito a falar sobre isso, de verdade, porque é um assunto que vai muito além da estética. A autoimagem é uma coisa que afeta a nossa vida em níveis muito profundos. Então, se você tiver interesse em um vídeo só sobre esse assunto, comenta aqui pra eu saber. Conforme eu fui mudando a minha autoimagem, eu não só fui descobrindo as mentiras que eu acreditava a meu respeito, mas eu também comecei a relembrar quem eu realmente era. Os meus pontos fortes, as coisas que eu gostava de fazer, os assuntos que eu tinha interesse, os meus sonhos, tudo isso estava embaixo dessas várias camadas de crenças, de traumas, de mentiras. E conforme eu fui acessando a minha essência, eu comecei a fazer novas projeções a respeito de mim mesma e a respeito
respeito da minha vida, porque nesse ponto eu já estava com uma programação mental diferente. E essa reprogramação mental foi o que me deu o impulso para deixar a preguiça de lado e agir, porque eu comecei a visualizar a vida dos meus sonhos e a acreditar que aquilo seria possível. Eu comecei a ver sentido em agir, que era algo que antes eu não via. E a partir disso eu comecei a planejar o meu futuro, traçar metas, objetivos e agir com intencionalidade em direção à vida que eu gostaria de viver. Tem um vídeo aqui no canal mais aprofundado sobre toda essa questão, onde eu te explico por que é importante você ter um plano de vida, te ensino a fazer o seu e ainda disponibilizo uma ferramenta para isso. O link vai estar aqui na descrição junto com outros conteúdos complementares a esse vídeo. A zona de conforto é aparentemente um lugar delicioso, mas nada acontece lá. E enfrentar os desafios para que você saia dessa zona de conforto é incômodo, mas permanecer nela também é. Qual incômodo você prefere escolher? O que vai te afundar ou o que vai te elevar? Se você quer ser dono do seu destino, vencer a preguiça é a primeira coisa que você deve fazer. Por fim, eu gostaria de comunicar que em breve o YouTube vai liberar pra gente o nosso clube de membros. E nesse clube de membros eu quero trazer temas mais específicos e conteúdos mais longos e profundos sobre esses temas, que assim como os vídeos aqui do canal, também serão voltados para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Junto com essas aulas, eu quero trazer ferramentas práticas, resumos, atividades, assim como eu já faço em alguns vídeos aqui do canal, mas novamente de uma forma mais aprofundada. E eu gostaria de saber de você, o que você quer que eu traga nesse clube de membros? Me deixa aqui nos comentários para eu saber. E assim que ele for liberado, eu aviso para vocês e venho explicar com detalhes como que ele vai funcionar. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdo sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.